Bem-vindo à série Provérbios a Gosto. Nesta série, que está sendo gravada em agosto, o propósito é revelar que o gosto de Deus é melhor para a nossa vida. Nós temos muitos gostos, muitas coisas que nós gostamos de fazer, que queremos fazer, mas quando lemos Provérbios, aprendemos lições de como Deus quer que nós venhamos a proceder para sermos realizados, felizes, alegres, bem-sucedidos. Seguindo nas leis de Deus, você faz o gosto de Deus, você recebe o melhor para a sua vida, e essa é a proposta desse mês de agosto, lendo Provérbios. Por isso, esta série se chama Provérbios a Gosto. Provérbios tem 31 capítulos e agosto também tem 31 dias. Então nós podemos ler um capítulo por dia. Hoje vamos ler o capítulo 11. E o capítulo 11, se tivéssemos que resumir em uma única palavra, poderíamos dizer: siga sempre fazendo a justiça. Deus abomina a injustiça. E se você quer ser uma pessoa sábia, inteligente, prudente, que tem entendimento, realize a justiça. Porque sempre que você for justo, você vai ser bem-sucedido. Essa seria a palavra, a ideia principal, de Provérbios no capítulo 11. Vamos à leitura. Versículo 1: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Colocamos em azul o versículo 1 e estamos dando ênfase na cor azul para todos os assuntos ligados à justiça. Já o versículo 1 fala balança enganosa, ou seja, quando você mede alguma coisa de maneira errada para lesar, prejudicar alguém, isso é abominação para o Senhor. Ao peso justo é o seu prazer. Deus ama a justiça, o peso justo. Agora no versículo 2, colocamos em roxo porque fala de outro assunto, fala da soberba. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Quando vem o soberbo, o arrogante, o orgulhoso, o prepotente, querendo diminuir o próximo, querendo ridicularizar, humilhar, desprestigiar alguém, virá também a afronta. O texto está dizendo: sempre que vem a soberba com alguém, vindo a soberba, virá também a afronta. O soberbo, ele afronta outras pessoas. Ele ofende outras pessoas. Ele machuca, fere outras pessoas. Muitas vezes ele nem diz uma palavra, mas só a forma como o soberbo, a pessoa que se deixa dominar pela soberba, olha para o próximo, já é suficiente para afrontar o próximo. O olhar do soberbo já é um olhar que julga, que humilha, que ridiculariza, que desonra, despreza aquele que ele afronta. Agora, mas com os humildes está a sabedoria. O humilde tem a sabedoria porque o humilde ele não despreza ninguém. Ele fala com todos, ele honra a todos, ele respeita a todos, e é isso que Deus quer. Por isso que a sabedoria de Deus qual é? Ame o próximo como a você mesmo. Então o humilde faz mais contratos, resolve mais problemas, é mais benquisto, é mais aceito, é mais bem-vindo, enquanto que o soberbo, quando falam, fulano é arrogante, cicrana é metida, aquela pessoa tem o nariz empinado, sempre vão falar algo de mal do soberbo. O soberbo não é bem-vindo nos lugares. Com a soberba, a pessoa tem menos contratos, menos relacionamentos, e os relacionamentos que tem são relacionamentos marcados por vários problemas. Versículo 3 fala sobre a sinceridade. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Sinceridade
É uma palavra que vem de sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas colocam cera para esconder a trinca. Mas quem é sincero, ele vai diante de Deus sem cera, sem esconder os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Quando você quer ser aceito por Deus, você deve ser sincero. Você pecou? Você olhou, cobiçou, teve algum pensamento ruim? Vá diante de Deus e diga: Deus, me perdoa, porque hoje de manhã eu estava olhando para tal pessoa, fiquei desejando, cobiçando. Senhor, eu olhei para o carro, para a casa, para a inteligência, para essa ou aquela qualidade de tal pessoa e fiquei invejando. Confesse, eu menti, eu vi o que eu não devia ver, eu enganei tal pessoa, eu quero me arrepender. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 19, que certa feita Jesus estava no meio de uma multidão e um coletor de impostos chamado Zaqueu, ele era pequeno, subiu numa árvore para poder ver Jesus. Jesus foi até o pé da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém ir à tua casa. Quando Jesus foi na casa desse coletor de impostos, ele disse assim: se eu defraudei alguém, eu vou devolver até 4 vezes. E aí Jesus disse assim: hoje chegou salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu foi sincero. Ele disse: eu enganei alguém, eu vou devolver o que eu tomei das pessoas, como coletor de impostos. Ele foi sincero. Ele não falou: olha, eu faço tudo de maneira correta. Eu sou um coletor de impostos. Eu sou um homem de Deus. Eu vim aqui buscar ao Senhor. Ele falou: eu fiz coisas erradas. Eu confesso. Eu vou mudar. Eu vou devolver. Então isso é sinceridade. Falar a verdade e se arrepender. A sinceridade dos sinceros os encaminhará. Então, quando você vai até Deus de maneira transparente, sem máscaras, com sinceridade, a sinceridade dos sinceros os encaminhará. Encaminhará para o quê? Para a vida com Deus. Mas a perversidade dos desleais os destruirá. Fazer o mal é perverso. Fazer o mal, ser desleal é perverso. A perversidade dos desleais os destruirá. A pessoa continua fazendo coisas erradas, e erradas, e erradas. Ela será destruída. Agora, o versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos esses versículos falam a respeito de justiça. Por isso que eles estão todos em azul. Como nós falamos no começo, se nós tivéssemos que resumir Provérbios capítulo 11 em uma frase, nós diríamos: faça sempre a justiça, porque Deus ama a justiça. Esse é o tema principal de Provérbios 11. Então você vai ver muitos versículos pintados na cor azul, que é a cor que nós escolhemos para falar do tema da justiça. Versículo 4: não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A pessoa que engana os outros para ficar rica, vai chegar o dia da ira, da que foi enganado. E quando chegar o dia da ira de quem foi enganado, não adianta você oferecer dinheiro. Por isso ele fala que a justiça livra da morte. Quem pratica a justiça não tem perseguidores correndo atrás para tomar satisfação daquilo que foi enganado. Faça as coisas de maneira honesta, você vai andar de cabeça erguida, você não vai se preocupar em ser ameaçado de morte ou até de repente vir a morrer porque enganou alguém. A riqueza que você consegue pela injustiça, enganando o outro, vai trazer a ira de quem foi enganado e vai levar você a correr o risco da morte. Por isso, 4 fala: não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O 5, a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Já falamos a respeito do Zaqueu, que ele foi sincero. Então, a justiça do sincero, quando aquele que é sincero, ele confessa e ele faz o que é certo, como Zaqueu, ele devolveu o que ele ganhou, endireitará o seu caminho. Mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Aquele que faz a coisa errada, por fazer as coisas erradas, com certeza vai cair. 6.
A justiça dos virtuosos os livrará. Quem são os virtuosos? Aqueles que têm virtudes. O que são virtudes? São qualidades. Fazer o bem, ser paciente, ser humilde, ser uma pessoa leal. São virtudes. Então, quem é virtuoso, ele é paciente, ele é amigo, ele é fiel nos contratos. A justiça, ele vai agir com justiça. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então, quem são os iníquos? Os que praticam o pecado, o errar, o objetivo das coisas. Versículo 7. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Quando existe um homem ímpio, uma pessoa que só faz o mal, quando essa pessoa morre, a expectativa que ela tem de conseguir alguma coisa enganando o outro morre. Morre com ele, morre com a pessoa. E a esperança da iniquidade perde-se. O que o versículo 7 está dizendo? Que aquela pessoa que faz mal, o ímpio, ele sempre tem uma expectativa, enganar alguém, receber vantagem, estar enganando os outros. Então, quando ele morre, morre a expectativa dele. Junto com ele vai aquela expectativa de fazer o mal para o próximo, para a próxima vítima. Morre o ímpio, morre a expectativa dele e a esperança de obter algum lucro se perde. Versículo 8. O justo é libertado na angústia e o ímpio fica em seu lugar. Então, o justo, quem faz a coisa correta, ele escapa de ficar em situações de angústia. O ímpio, o que faz a coisa errada, vai cair no seu lugar. O ímpio vai cair em situações de angústia. Por quê? Ele faz as coisas erradas, de repente enganou alguém, de repente esse alguém quer se vingar, e agora o ímpio, que foi o que enganou, vai ficar angustiado, preocupado, que não pode sair de casa, não pode estar em qualquer lugar, porque está devendo alguma coisa. Versículo 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então veja, ele fala primeiro do hipócrita. O hipócrita é aquele que se finge de amigo de alguém, por isso que ele é hipócrita. Com a boca ele fica elogiando a sua vítima e depois pelas costas ele danifica a reputação do próximo. Esse é o hipócrita. Agora, os justos, os que são honestos, os que fazem as coisas de acordo com a verdade, são libertados pelo conhecimento. Então, pelo conhecimento, o justo, ele resolve qualquer situação. Ele mostra o que é importante, o que é fiel, o que é justo. Então, ele, usando o conhecimento, ele revela a justiça e ele é libertado de todo tipo de mal. Versículo 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Então, o versículo 10 fala que quando os justos estão indo bem, a cidade fica alegre. E quando os ímpios recebem os castigos, eles perecem, a cidade fica em júbilo. A justiça vale realmente muito. Versículo 11. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Na verdade, esse versículo aqui, ó, o 11, ele tem que ser colocado em verde, né? Porque o versículo 3 nós falamos da sinceridade. E o versículo 11 também fala de sinceridade. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade. Pela bênção daqueles que são verdadeiros se exalta a cidade. Mas pela boca dos ímpios é derrubada. Ou seja, os ímpios falam de coisas ruins. Então, eles são os que vão tentar derrubar aqueles que fazem a coisa certa. Versículo 12. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Versículo 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o segredo. 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança.
15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador de estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Esses versículos que nós estamos lendo, eles não estão pintados de nenhuma cor, porque eles não se encaixaram em nenhum tema que nós encontramos aqui na leitura do capítulo 11 de Provérbios. Então eles são versículos avulsos. O 12 fala sobre o desprezar o próximo, que o que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Então, o homem que tem entendimento, quando alguém está fazendo alguma coisa errada, passando vergonha, o homem de entendimento, ele fica quieto. Ele deixa as pessoas fazerem o que elas querem fazer. Ele fala só quando ele sente que a pessoa vai ouvir e vai acatar, vai mudar de vida. Ele avalia. Agora, o falto de sabedoria é aquele que olha alguém fazendo a coisa errada e despreza ele. Então, o que despreza o seu próximo é falta de sabedoria. Por mais que a pessoa esteja numa situação ruim, passando por situação ruim, você deve olhar para essa pessoa e falar a respeito do amor de Deus para ela e deixar Deus fazer o que Deus quer fazer com a pessoa. Agora que eu fiz o comentário do versículo 12, vamos para o 13, que fala que o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Então, quem anda praguejando é a pessoa que vive reclamando da vida. A pessoa que vive reclamando, ela fala sem pensar. E quem fala sem pensar vai descobrir o segredo se você contar para ele, porque a pessoa não tem nem mesmo controle sobre as coisas dela e ela reclama da vida. Você acha que ela vai ter controle emocional para segurar o segredo que você contou para ela? Então, o que anda praguejando descobre o segredo. Se você conhece umas pessoas que ficam reclamando da vida, não conte nada da sua vida para essa pessoa. Ela não tem condições de reter segredos. Ela não tem mesmo nem condição de segurar a própria situação. Ela vai praguejando a vida e falando para todo mundo como que a vida dela é. Então ela não tem nenhum problema de falar a respeito do que você contou da sua vida para ela. Mas o fiel de espírito encobre o negócio. O fiel de espírito é aquele que tem o espírito que está ligado com o Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, a nosso fôlego de vida, é aquele que pode estar ligado ao Espírito Santo ou não. Se está ligado ao Espírito Santo, você é um fiel a Deus. O fiel de espírito encobre o negócio. Versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador de estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Se você é fiador de alguém, se você empresta dinheiro para alguém, se você faz negócio com alguém e você dá garantia que você que vai pagar se a pessoa não pagar, é você que o versículo 15 fala que é certo que a pessoa que faz isso vai sofrer severamente. Mas quem aborrece fiança, emprestar dinheiro, emprestar o nome para os outros, fazerem compras no nome dela, quem aborrece esse tipo de negócio estará seguro. 16. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Então ele está dizendo, a mulher aprazível guarda a honra acima de tudo, como os violentos lutam por riquezas. 17. O homem benigno faz bem a sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Esse versículo 17 está dizendo para nós que a pessoa que pratica o bem cuida bem de si mesma. A pessoa que é má, ela perturba até mesmo a própria carne. Versículo 18. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Então, o ímpio recebe um salário enganoso. Salário enganoso pode ser porque o ímpio, quando está no horário de trabalho, ele não faz o que ele tem que fazer. Então, no final do mês, quando ele receber o salário dele, ele vai receber um salário cheio, completo.
sendo que ele gastou o tempo da empresa para fazer coisas pessoais, para fazer de menos, para procrastinar, tudo para enganar o seu empregador. Então o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão certo. 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Versículo 20. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Então, Deus ele ama os que são perfeitos no caminho. Versículo 21. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Então não adianta, o mal, ele vai receber o castigo de Deus. Versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Veja que o versículo 22 fala que usar a inteligência, o raciocínio para a tomada de decisões é muito importante. Usar a sabedoria para os negócios. Quem não usa a sabedoria, não usa a razão, fica como uma joia de ouro em focinho de porca. Que é melhor. Assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Versículo 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. A esperança dos ímpios é a ira. O que eles desejam? Provocar a ira das suas vítimas. O ímpio, ele pratica o mal e forma vítimas. A esperança dos ímpios é a ira. A esperança dos ímpios é conseguir provocar o engano, a trapaça, a mentira contra o próximo, que vai ficar com ira. Então a esperança dos ímpios é a ira. Eles querem sempre prejudicar alguém. Versículo 24. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua própria perda. Então existem pessoas que seguram além do que devem, e outras que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A pessoa não dá, não é generosa, a pessoa oferece um produto com menos acréscimos e cobra o mesmo preço, o mesmo valor que o outro produto de outra empresa. Então, ele retém mais do que é justo, mas é para sua própria perda. 25. Porém, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Versículo 26. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O versículo 26 está falando que aquele que vende aquilo que ele produz, ele coloca à disposição da população o serviço que ele realiza, que ele faz. Então as pessoas ficam alegres quando uma pessoa sabe fazer alguma coisa muito bem e coloca à disposição delas. Então bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Veja o 26, lendo o 26 completo. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. Aqui, ele está falando a respeito de alguém que produz o trigo. Ele tem trigo para vender, mas ele não vende, ele guarda para ele próprio. Agora a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor, aquele que pega algo de valor e coloca a serviço das pessoas. 27. O que busca cedo o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Veja o 27. Procure o bem cedo. Significa com pouca idade. Logo, desde que você entende a diferença entre o bem e o mal, busque o bem. Busque o que busca cedo o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Então, os justos, quem faz a coisa certa, vai se multiplicar. Agora, quem confia nas suas riquezas, vai cair. 29. O que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. E, terminando aqui,
versículo 30 e 31. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então, o fruto do justo, o que o justo faz, é tudo correto, é árvore de vida. Porque assim como uma árvore que tem vida, produz os seus frutos, as suas folhas, o justo vai receber tudo aquilo que merece. Ele vai florescer, a vida dele vai caminhar bem, o fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas, sábio é. Quem ganha almas é sábio. E versículo 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então ele está concluindo. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora fazer o apelo. O apelo quer dizer perguntar a você: você já aceitou a Jesus? Aceitar a Jesus significa aceitar ser filho de Deus, porque Deus Pai enviou Jesus, que é o Deus Filho, para assumir a forma de carne, vencer o pecado e morrer por nós na cruz, para que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador tenha o nome escrito no céu no livro da vida, que é o registro de nascimento como filho de Deus. No livro da vida, que é colocar o nome nesse livro que está lá no céu, é para os que aceitaram a Jesus. Quem aceita Jesus recebe o perdão dos pecados, porque Jesus é o nosso Salvador, e se torna filho de Deus. Tem o nome anotado no livro da vida e recebe o Espírito Santo, que é o Deus que mora em nós e que nos ajuda a seguir a Deus. Então, se você quer aceitar a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir hoje e sempre. Amém. Com essa oração, você aceitou a Jesus e agora você recebeu o perdão dos pecados, você é filho de Deus e você recebeu o Espírito Santo. Quando você estiver caminhando, fazendo alguma coisa, você vai ouvir uma voz interna quando estiver fazendo coisa errada. É o Espírito Santo dizendo para você: não faça isso. E também, quando você não souber o que fazer, você pode pedir a Deus em oração: me mostra o caminho que eu devo seguir. E o Espírito Santo vai dizer a você: siga por isso e por esse caminho. Você vai ouvir uma voz interna falando com você, é o Espírito Santo. Agora você deve entrar em uma comunidade de fé ou em uma igreja que prega que só Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas para Jesus. Não precisamos fazer orações para nenhuma imagem, para nenhum santo. O Salmo 115 fala que as imagens, elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, mãos que nada fazem, pés que não andam. Então, nós não precisamos de imagens. O Senhor Jesus está vivo, ele ressuscitou e quando nós recebemos ele em nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos o nome escrito no céu e recebemos o Espírito Santo para caminhar com ele. Procure uma igreja que prega essa verdade e para se batizar nas águas. Em João, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito que quem quer herdar o reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é se batizar nas águas. Nascer do Espírito é receber Jesus e receber o Espírito Santo. Quem fez essa oração nasceu do Espírito, mas precisa nascer da água. E nascer da água quer dizer que você entrega o seu corpo totalmente para Deus, os seus pecados ficam nas águas, você sai lavado como uma nova pessoa para seguir a Jesus. E depois que você é batizado, você pode participar da celebração da ceia. A ceia é uma reunião em que um pão é partido, que representa o corpo de Jesus que foi partido por mim e por você, e é oferecido um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus que purifica do pecado. Sempre que você come do pão, você está recebendo comida espiritual e força para seguir a Deus. Quando você bebe o cálice, você está sendo purificado dos pecados que você cometeu até ali. Então, todo mês tem celebração de ceia nas igrejas. Todo mês
que você participa, você recebe força para o mês seguinte e recebe purificação dos pecados que cometeu. Com o pão, você recebe a força, com o sangue, você é purificado do pecado. E se você quer mais informações sobre a ceia, leia João, capítulo 6, versículos 54 ao 57. Lá, Jesus disse: Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele estava dizendo que a participação da ceia dá força espiritual, dá vida para aquele que está em Jesus. Então, se você parou de participar da ceia, volte a participar da ceia, porque quando você participa da ceia, você está praticando a justiça de Deus. A justiça de Deus é perdoar os nossos pecados e nos dar força para continuar com Ele. Então você precisa comer o pão, que representa o corpo de Cristo, para receber força espiritual, que é verdadeiramente comida espiritual, e beber o cálice com suco de uva para receber a purificação do pecado. Deus abençoe a sua vida. Oremos. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra de Provérbios 11, por esse mês de agosto, que nos revela qual é o Seu gosto para nós, sendo que o Seu gosto é sempre melhor, porque o Senhor sabe o que precisamos. Te agradecemos porque o Senhor nos ensinou hoje a andarmos na justiça, a andarmos na sinceridade e a andarmos na generosidade. Que nós possamos oferecer o que nós temos, o nosso trigo, o nosso melhor, para as pessoas, que possamos ser generosos, não retendo além daquilo que devemos, como diz o versículo 24, mas tendo generosidade, porque o Senhor falou que a alma generosa prosperará. Te agradecemos por esses ensinamentos e honramos ao Senhor, porque o último versículo nos fala que o Senhor, com certeza, vai aplicar a justiça em relação aos ímpios, e o justo também será honrado ao praticar a justiça. O ímpio será com certeza punido e o justo com certeza será recompensado. Te louvamos porque a tua justiça reina e prevalece, e o Senhor governa sobre a terra e sobre a vida dos que confiam em ti. Em nome de Jesus, amém.